Então vamos lá, pessoal. Tema cabeludo aí, né? Que é o tema das distribuidoras de explosivos. Vejam, temos aqui uma atividade industrial. Para as atividades industriais, nós temos alguns tipos de medidas em planejamento tributário bastante específicas, tá? Então, vejam, nós temos um tipo de tratamento dado para as atividades industriais, que é a possibilidade de atuação variável de acordo com a caracterização das atividades, tá? Atividades que são praticadas, assim como a atividade de distribuição de explosivos, são atividades bastante específicas, tá? Esse tipo de atividade, então, distribuição de explosivos, distribuição de combustíveis, de derivados de petróleo, distribuição, atuação em matéria nuclear, pedras ornamentais, alguns tipos, por exemplo, a gente já atuou no escritório com caroço de algodão. Não sei se vocês sabem que o caroço de algodão é uma das substâncias, né, um dos materiais mais explosivos. O caroço de algodão ele chega a entrar em combustão espontânea, né, dependendo de qual é a situação. Então vejam, pessoal, que em todos esses cenários aí a gente acaba tendo atividades bastante especializadas, e essas atividades especializadas estão sujeitas ao ICMS, porque em todos os casos estamos circulando mercadorias. E aí vocês falam: pô, professor, mas uma atividade tão pontual quanto todas essas que você falou tem benefícios fiscais específicos? Tem. A questão é a seguinte, gente: quando nós vamos olhar os benefícios fiscais, vocês vão ver que em matéria de ICMS nós temos um regime muito específico, que é o regime de aprovação de benefícios pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse é um conselho que é regulamentado pelo Senado Federal, tá? Então o Senado Federal é que tem a incumbência constitucional, nos termos do artigo 155 lá da Constituição Federal, de regulamentar como é que os estados vão conceder benefícios fiscais. Por que o Senado Federal, pessoal? Questão importante, tá? Vejam. Quando você olha o projeto do prédio, né? Então, Oscar Niemeyer é um cara que entendia muito de ciência política. Quando você olha o projeto do prédio do Congresso Nacional, nós temos duas cúpulas, não é verdade? Uma cúpula é do plenário da Câmara, outra cúpula é do plenário do Senado. Qual que costuma ser o segredo? O segredo é saber qual das duas cúpulas é de qual casa. E é o seguinte, gente, isso é muito útil para você construir conhecimento em matéria de direito tributário. Sabe por quê? A cúpula voltada para baixo é daquela casa que é fechada para o povo. A cúpula voltada para cima é daquela casa que é aberta para o povo, tá? Traduzindo para vocês, gente, a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Tanto que a representação dos estados na Câmara dos Deputados é proporcional à sua população. Não é uma proporcionalidade plena, mas é uma proporcionalidade razoável. Por quê? Na Câmara dos Deputados está representado o povo de quem emana o poder, tá bem? Por isso que a cúpula é para cima, é a conchinha aberta, ela está aberta para o povo. Já no Senado Federal, nós temos a cúpula fechada. Por que, gente? O Senado Federal está aberto para o povo? Não. O Senado Federal é a Câmara em que se representa o Estado proporcional à sua população? Não. O Senado Federal é fechado para o povo, porque o Senado Federal é a casa das unidades da federação. A Câmara dos Deputados é a casa do povo, o Senado Federal é a casa das unidades da federação. Justamente por isso que as unidades da federação são representadas pelo mesmo número de senadores, 3, que trocam uma vez 1, outra vez 2, 1, 2, 1, 2, não é isso? Vejam então, gente, que
É por essa razão, ó, você que vai fazer depois uma prova de tributário, você que vai fazer um concurso de tributário, ó, é fácil lembrar. É por isso que quem acaba por determinar a alíquota interestadual do ICMS, o mínimo e o máximo da alíquota interna do ICMS e o mecanismo para a concessão de benefícios fiscais do ICMS é o Senado Federal. Porque no Senado Federal, quem é que está tomando as decisões? As próprias unidades da federação. Então vejam que o fato de o Senado Federal tomar essa decisão, isso não é uma interferência da União nos estados, pelo contrário. É uma decisão tomada coletiva pelos próprios estados, porque os estados estão representados de maneira igualitária. Os 26 estados e o Distrito Federal estão representados de maneira igualitária lá no Senado Federal. Bacana isso, né? Por que eu contei tudo isso para vocês, pessoal? Porque o Senado Federal determinou que os benefícios fiscais em matéria de ICMS devem ser aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que é uma reunião de todos os secretários de Estado da Fazenda, de todos os estados e do Distrito Federal. E olha que loucura, gente, o benefício fiscal deve ser aprovado por unanimidade. Ou seja, é a única norma, é a única situação em que nós temos uma aprovação por unanimidade no Brasil, gente. Algo que é muito difícil. Portanto, para que os estados possam aprovar um benefício fiscal, tá vendo, Gomes? O estado tem que aprovar esse benefício fiscal no CONFAS. E quem é que impede aquele estado de aprovar um benefício fiscal por matéria de guerra fiscal? Os outros estados. Então, por causa da guerra fiscal entre os estados, os outros estados impedem a aprovação de benefícios fiscais. E é muito difícil conseguir a aprovação de benefício fiscal. Agora, vejam comigo, pessoal. Os estados vão ficar sem aprovar benefícios fiscais? Claro que não vão, né, gente? Então os estados não vão ficar sem aprovar benefícios fiscais. O que os estados fazem? Eles mudam outros aspectos do tributo, que são um benefício fiscal oculto. Ó, fica de olho, gente. Tudo isso deve ser alterado por lei. É aqui que entra o básico. Então vejam, nós falamos hoje já de fontes, estamos falando de novo. Ó, tributo é uma prestação pecuniária instituída por lei e cobrada numa atividade administrativa plenamente vinculada. Conceito de tributo, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma lei que trate disso. Essa lei vai tratar do quê? Das matérias que estão ali no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Acompanhe aí comigo, você que está olhando no código, você vai ver que o artigo 97 do Código Tributário Nacional nos traz quais são as matérias que estão sujeitas à aprovação por lei, obrigatoriamente por lei. E entre essas matérias nós temos, por exemplo, a fixação de alíquotas, fixação de base de cálculo, a fixação do sujeito passivo, sujeito ativo, tá? O que seria um benefício fiscal típico? Benefícios fiscais típicos são moratória, um parcelamento especial, por exemplo, remissão, que é o perdão de uma parte do principal por motivos de equidade, isenção, que é a exclusão do crédito tributário por motivos de política tributária, ou até a anistia, que é a exclusão de penalidades. Tudo isso são os benefícios fiscais tradicionais. Então o que o fisco estadual faria? Fixaria uma alíquota mais baixa, criaria uma isenção de ICMS para uma atividade como, por exemplo, distribuição de explosivos. Agora, esse benefício fiscal passa no CONFAS? Não passa. O que os estados podem fazer então para resolver essa questão? Porque o estado quer dar benefício fiscal. O estado cria duas figuras, anotem aí, gente, duas figuras. A primeira delas, o crédito presumido. E a segunda delas é o diferimento. Muito bem, gente. Ó, o que é o crédito presumido? É o seguinte. Digamos que eu tenho uma atividade que está sujeita lá à alíquota de 12% de ICMS no estado de Rondônia, tá?
E aí o Estado de Rondônia diz o seguinte: olha, eu não posso te dar benefício fiscal. Você vai ter que pagar os 12% de ICMS. Agora, eu presumo que você já pagou 11%. Crédito presumido, tá? O Estado faz isso? Faz. É fácil de acessar essa norma? Não. O Estado divulga isso de uma maneira ampla? Não. Porque o que acontece, gente, é que lá no CONFAS a alíquota efetiva é de 12%. Agora, na prática, a empresa paga quanto? 1%. Os outros 11% ela paga com um crédito que não existe. É um crédito que o Estado deu para ela de forma presumida. E vejam, quem é que vai cobrar o tributo? É o Estado. É o próprio Estado que cobraria o tributo. Se ele está cobrando e dando um crédito presumido, fica por isso mesmo. Até alguém encontrar esse crédito, gente, já deu benefício à vontade e aquele Estado já teve uma vantagem competitiva na guerra fiscal. Sabiam disso, gente? Se não sabia, deixa meio quieto aí, né? Segunda figura, gente. Segunda figura é o diferimento. O motivo é o mesmo. Quem cobra o ICMS é o Estado ou o Distrito Federal. O que pode acontecer é o seguinte: o Estado fala, ó, eu vou te cobrar, tá? Não vou cobrar agora, vou cobrar depois, mas eu vou te cobrar, abre o olho. Aí o Estado cobra quando? Nunca. Pronto. ICMS diferido. Ó, quanto que você deve de ICMS sobre essa garrafa d'água aqui? Ó, você deve 17% de ICMS nessa garrafa d'água. É mesmo? É, você deve, tá? Eu vou ver quando eu vou te cobrar, mas você deve. Aí quando que eu pago? Nunca. Quando que o Estado me cobra? Nunca. Chega uma hora, passam 5 anos, né? Decaiu ou prescreveu. Acabou. Perceberam, gente? São benefícios fiscais disfarçados, benefícios fiscais ocultos. Eu tenho cliente distribuidora de medicamentos que esse cliente, material odontológico também, tá? Esse cliente já tinha contratado vários advogados, vários contadores para descobrir o que o principal concorrente desse meu cliente tinha de benefício fiscal. Porque ele não conseguia competir de jeito nenhum. São os dois maiores distribuidores desse setor do Brasil. Um deles, e os dois, tudo e-commerce, né, gente? Hoje em dia é tudo e-commerce. E esse cliente não conseguia descobrir o que o outro fazia. Não tinha jeito. O que eles fizeram? Eles me contrataram numa consulta para eu descobrir para eles o que era. E eu sequer precisei fazer diligência. Eu já falei, eu já sei, é isso, aquilo. Era um crédito presumido, né, na boca pequena, né, um crédito presumido lá em Minas Gerais. Nós temos alguns regimes de tratamento tributário diferenciado que são bem específicos. Isso existe. Só que quem acha? Só acha quem está procurando certo. Quem não está procurando certo nunca vai achar. Seja você a pessoa que tem as respostas. Como que você procura esse tipo de coisa? Então, por exemplo, Minas Gerais tem esses benefícios que eu falei para vocês, tá? Dessa lista que eu falei. Essa lista que eu falei é a lista de Minas Gerais. Um exemplo de Minas Gerais, desse tratamento tributário diferenciado. E-commerce, que é o caso desse meu cliente. Tem uma cidade em Minas Gerais que se chama Extrema, bem no biquinho ali de Minas Gerais, perto de São Paulo. É uma cidade extrema, justamente na divisa. Gente, Extrema em Minas Gerais está mais próxima de São Paulo, do município de São Paulo, que a maior parte dos municípios do próprio estado de São Paulo. Está mais próximo, inclusive, de Campinas e tal. Então, o que acontece? Lá em Extrema, você pode colocar o seu centro logístico, estar virtualmente em São Paulo, porque é muito próximo geograficamente, então o custo logístico não muda tanto, tá? E ainda por cima, ter os benefícios tributários do estado de Minas Gerais, que dá um crédito presumido para e-commerce, que a sua alíquota efetiva chega a ser menos de 1%. É quente, tá? Então vejam, pessoal, nós temos de fato esses benefícios. Como que você encontra? Sabendo procurar.
Mais uma vez, várias atividades, tá, gente? Atividade de petróleo, gás natural, explosivos, pedras ornamentais, algumas atividades de guarda de bens, aluguel de bens, infraestrutura, e-commerce, que são as atividades que atraem esse centro logístico, tá? Como eu falei para vocês, eu já trabalhei nisso até em transporte ferroviário de caroço de algodão, que é um negócio que nem seguro conseguia fazer de tão explosivo que é, tá? Chega lá no estado e fala, ó, pô, eu fiquei sabendo que tem empresas aqui que tem benefício para distribuição de explosivos. O pessoal vai falar, ó, não, benefício a gente não tem. Aí o cara falou, mas não tem um crédito presumido da empresa XYZ? A empresa XYZ recebe um crédito presumido, um diferimento. Ah, então tá bom. Ei, vamos fazer o seguinte, passa para mim qual que é essa norma que está na gaveta aí, foi publicada em edital, e eu uso ela também. O cara fala, ah, não, bicho, ó, isso aí não dá não. Eu falei, meu, eu posso só eu ficar sabendo ou todo mundo ficar sabendo. Aí quando vem aparece para você, acontece essas coisas, tá? Não quer dizer que seja o mundo ideal, gente, mas a gente tem que jogar o jogo que tá aí, tá? Por isso que eu larguei carreira de procurador da Fazenda, porque eu sou o Zé certinho, então para mim não serve, tá? Então é assim que a gente encontra. Se você for procurar assim no site e tal, é difícil achar, tá? Tem que fazer aquele trabalho, ó, quem que são as empresas que estão instaladas aqui, vamos ver como que é a tributação dessa empresa e tal, tudo isso você tem acesso, beleza? Então vejam, esse trabalho com as transportadoras é um trabalho bastante específico, tá? Porque a transportadora tem um planejamento tributário que é muito assim, tem muitas vantagens. Qual que é a grande vantagem, gente, da transportadora? O crédito que a transportadora tem no lucro presumido é muito alto. Ou seja, o lucro presumido da transportadora é muito baixo, tá? O lucro presumido da transportadora é 4%. Então dá para você atuar com a transportadora do lucro presumido de uma maneira muito sólida, muito sólida. Muitas transportadoras, eu tenho clientes no setor inclusive, muitas transportadoras acabam por ter um apetite maior ainda por diminuir a tributação. Então aí o pessoal vai para o lucro real e soca a despesa, tá? Qual que é o único problema que eu vejo nessa estratégia? É o seguinte, além de você correr o risco de algum funcionário teu arranjar uma despesa que não é uma despesa verdadeira, né? Arranjar uma nota, sei lá onde que o cara arranjou a nota, o que não é o ideal, ainda, óbvio, né? Ainda por cima, você acaba tendo uma empresa que tem pouco valor de mercado, porque você tem uma empresa que só dá prejuízo. Eu tenho um cliente que tem rede de supermercados, e esse cliente, ele sempre manteve o supermercado dele no lucro real, tá? E sempre dando prejuízo, então colocando bastante despesa. Por quê? Com isso, se o lucro dele é zero, a base de cálculo para imposto sobre a renda, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o PIS, PASEP, COFINS, tudo isso aqui tem base de cálculo zero, porque isso só incide sobre o lucro. E aí o que acontece? Quando esse cliente precisou fazer uma operação de crédito num banco, ele não tinha score para fazer a operação de crédito, porque a empresa dele é quebrada, dá prejuízo todo ano. Então vejam, pessoal, que o nosso planejamento tributário não pode ser tão radical, né, a ponto de inviabilizar outras atividades da empresa. E isso acontece muito com transportadoras, tá? Então por quê? Em matéria de transportes é muito fácil você conseguir despesa. Inclusive a gente tem muita transportadora grande que faz o quê? Eles, quando vão ter lucro, antecipam compras. Tem muita empresa que faz isso, tá? Então, quando vai ter lucro naquele exercício, antecipa a compra de pneu, antecipa a compra de caminhão, antecipa a compra de implemento, porque tudo isso entra como investimento, entra como despesa e o lucro é zero, tá? E aí eles aproveitam para ter aquele equipamento. Só que
nisso tem depreciação. Vender mercadoria, equipamento depreciado, tem imposto de renda sobre o ganho de capital, então é um planejamento bem delicado, tá? Em matéria de transportes, eu queria que vocês vissem esse ponto muito importante, que é o seguinte, gente, em matéria de transportes, o transporte de mercadorias interestadual ou intermunicipal, ele está sujeito ao ICMS, o serviço de transportes, tá? Então, por que o ICMS se chama ICMS e não só ICM? Originalmente, até 1993, quando a gente teve as emendas constitucionais de revisão, né, o ICMS se chamava somente ICM. Por quê? Ele era o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Agora, como nós tivemos esse período de transição no começo da Constituição, o município que sempre leva na cabeça, para não falar que leva em outro lugar, né? O município que sempre leva na cabeça, acabou perdendo uma parte da sua competência tributária. E aí os serviços de telecomunicações e transportes interestaduais e intermunicipais saíram do ISSQN e ficaram sujeitos ao ICMS. Por isso que o ICM virou ICMS, porque abrange os serviços de telecomunicações e transporte interestadual e intermunicipal. Então vejam, o frete da mercadoria, o custo do frete é base de cálculo, porque nós temos o fato gerador frete, que é fato gerador do ICMS. Agora, quando eu, agente econômico que atuo na mercancia, transfiro mercadorias do meu estabelecimento para outro estabelecimento da minha própria empresa, eu estou fazendo circulação de mercadorias, ou seja, o tributo que tem como fato gerador o M e não o S. Faz sentido quando eu falo assim? Não. Porque se eu estou transferindo mercadorias, por exemplo, de um local que eu tenho um armazém para outro lugar onde fica outro estoque, isso, gente, não é circulação de mercadorias. Porque a circulação não é a mesma coisa que tráfego. Anotem aí. Então vejam, pessoal, tráfego é o transporte. Inclusive nós temos um princípio, que é o princípio da liberdade de tráfego. Está lá no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Tá? Então, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios limitar o transporte de pessoas e bens de um ponto até o outro. Beleza? Agora, circulação não tem nada a ver com tráfego. Circulação é quando a mercadoria troca de mãos. Circulação é mercancia. Circulação tem relação com compra e venda. Tá? É isso que é circulação. Percebam, portanto, que quando eu transfiro mesmo o meu estoque de água aqui, onde fica o meu armazém de água, para as minhas lojas de água, gente, eu não estou vendendo e comprando nada. Eu estou transferindo de mim para mim mesmo. Portanto, incide ICMS sobre essa operação de transferência de estoque? Não incide. Pode incidir ICMS sobre o serviço de transporte, que é outra coisa, mas sobre a base de cálculo aqui, ó, do valor da minha água, não incide, tá? Vejam, isso é o óbvio do óbvio, né, gente? É o óbvio ululante. Mas tem tanta questão quanto a isso que isso chegou ao STF, tá? É mais uma ação declaratória, é uma ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de inconstitucionalidade, alguma coisa assim, que foi decidida pelo STF em matéria tributária aí há pouco tempo. Por quê, gente? Porque realmente o jogo aqui no direito tributário é um jogo de bola dividida, tá? Vejam, mais uma vez, o que resolve isso, gente? Conceito de tributo. Tributo é uma prestação pecuniária em moeda. Tributo é uma prestação pecuniária em moeda. Ou seja, não pode existir tributo in natura. Um desenvolvimento mais profundo dessa tese nos revela que tributo
não pode consumir o próprio objeto, que é o substrato econômico de incidência daquele tributo. Vou explicar para vocês. É o que está lá no artigo 150, inciso 3º, princípio da vedação ao confisco. Tributo não pode ser confiscatório. Se eu estou simplesmente transferindo o meu estoque de um ponto ao outro e incide tributação sobre uma mercadoria que não me deu riqueza nenhuma, pelo contrário, me deu a despesa do transporte e eu não vendi, gente, é óbvio que nesse caso, como o tributo ele é sempre uma prestação pecuniária em moeda e não em víveres, tá? E como nós temos uma vedação ao confisco, nós temos aqui um caso clássico em que não se pode dizer que incidiria o tributo. Mais um caso, tá, de pendente de ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e que se resolve como? Com os fundamentos básicos. Não se esqueçam disso, gente. O que resolve a parada no direito tributário são os fundamentos básicos. Beleza? Gente, vejam que existe um mundo de atuação no direito tributário. Você que está em dúvidas sobre em que área que você pode começar a atuar, veja, o importante é que você se abra para o direito tributário, tá? Porque o que viabiliza você a atuar em todos esses setores da economia, o que te abre as portas, é o direito tributário, para que você possa depois fazer um trabalho multidisciplinar também, tá? Todos os setores da economia têm uma atuação muito sólida, um campo muito grande para a gente poder atuar com o direito tributário. Valeu, gente! Um abração, um beijo para todos vocês, até mais!